Meus irmãos, estarei dando continuidade nessa série de pregações do livro de Malaquias, no capítulo 2, dos versículos 10 ao versículo 16. Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. E o tema do sermão desta manhã é: uma nação infiel ao seu Senhor. Uma nação infiel ao seu Senhor. Enquanto os irmãos procuram, irei compartilhar com vocês uma breve história. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era uma nação marcada por uma forte tradição cristã protestante. Era a terra de Martinho Lutero, o berço da Reforma Protestante, com igrejas cheias, pastores respeitados e uma população culturalmente moldada pela fé cristã. No entanto, com o passar dos anos, aquela nação começou a se distanciar da palavra de Deus. Movimentos filosóficos, nacionalistas e ideologias seculares começaram a ocupar o lugar da fé. A igreja passou a fazer concessões, negligenciar a verdade e se calar diante das injustiças. Algo que não é diferente dos dias de hoje. Muitos líderes eclesiásticos até apoiaram um novo regime, acreditando que apoiariam para manter uma influência enquanto o governo nazista tomava forma. Ou seja, crescia e se espalhava pelo meio da Alemanha. Foi nesse contexto que surgiu um grupo de cristãos fiéis liderados pelo pastor Dietrich Bonhoeffer, que denunciou a corrupção e a infidelidade da igreja. Ele dizia com firmeza que a igreja estava traindo o seu Senhor ao fazer alianças políticas, em vez de manter sua aliança com Deus. O resultado dessa infidelidade nacional foi trágico, pois a nação afundou em guerra, milhões de pessoas morreram e a igreja viveu um tremendo caos, porque ela também estava se omitindo no seu dever de conduzir aquele povo. O que quero dizer com isso, meus irmãos? Que nos últimos sermões nós vimos que Deus reprova a conduta de Israel, e ao reprovar a conduta de Israel, ele cita os motivos. Ele diz que eles não reconhecem o amor de Deus para com eles, que a culpa de tudo isso é dos sacerdotes, ou seja, a liderança é culpada pelo declínio espiritual do povo, por não instruir o povo por meio da palavra verdadeira, da verdadeira instrução do Senhor, e por isso eles os desprezavam. Mas agora, nós iremos ver que Deus ele fala diretamente para o povo de Judá, que é uma nação infiel. Mas por que ela é considerada infiel? Porque ela fere a aliança do Senhor. E como ela fere a aliança do Senhor? De duas formas. É o que nós iremos ver no texto dessa manhã. Acompanhe a leitura comigo. Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, ao qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemido, porque ele não olha para a oferta e nem aceita com prazer. Vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um mesmo que lhe sobrasse o espírito? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Como eu disse, Judá fere a aliança do Senhor. E ela fere de duas formas. E a primeira é desrespeitando a aliança do Senhor. Versículos 10 e versículo 12. Malaquias continua
com duas perguntas. Ele continua o texto, após ele exortar os sacerdotes, exortar o povo no primeiro capítulo, ele continua o texto e ele faz duas perguntas. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? A resposta para essa pergunta, para essas perguntas, obviamente seria sim. Porque as perguntas são retóricas. Então a resposta, acredito eu, que seria sim. E por quê? Porque ele esperava que o povo dissesse isso. Digo isso, pois as perguntas, como eu disse, são retóricas e muito óbvias. Ao fazer essas perguntas, Malaquias está questionando o povo de Judá, lembrando-os das palavras de Isaías direcionada a Deus. No livro de número 64, no capítulo 64, versículo 8, que diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso olheiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. E assim lembrando que eles eram um só povo porque pertenciam ao mesmo Deus, foram criados pelo mesmo Deus, foram separados pelo mesmo Deus. E o objetivo de Malaquias era mostrar para eles que o quanto a falha deles era grave. O objetivo de Malaquias era mostrar para o povo o quanto a falha deles, o pecado deles era grave, pois eles estavam profanando a aliança de Deus. Veja, Malaquias diz: por que então seremos desleais para uns com os outros, profanando a aliança do nosso Deus? A palavra profanar no texto, ela tem o sentido de desrespeitar, ferir, violar. Por exemplo, alguma vez você já esteve sentado no sofá da sua casa assistindo o telejornal e de repente aparece uma reportagem com a seguinte notícia, falando que em certo cemitério foram profanados alguns túmulos? Acredito que muitos já ouviram esse tipo de reportagem. Eu não sei se hoje acontece muito, porque seminarista quase não tem tempo de assistir televisão. Mas, antigamente, nós víamos muito esse tipo de reportagem. E o que eles estavam dizendo? Que as trancas daqueles túmulos foram quebradas e eles foram roubados. E assim desrespeitando a memória do morto, do falecido, e também a da família. Pois bem, o que o povo de Deus estava fazendo era a mesma coisa, desrespeitando ao Senhor e a sua aliança, a qual o Senhor havia instituído antes da existência deles. Ou seja, a aliança de Deus com Levi, como Malaquias fala no versículo 5 do capítulo 2. Aí você pode perguntar: o que Judá estava fazendo de tão grave que estava ferindo a aliança do Senhor? A mesma cegueira daquele povo é a cegueira dos dias de hoje. E por quê? Porque eles não conseguem abrir os olhos e enxergar as suas falhas. Não conseguem abrir os olhos e enxergar os seus pecados. Eles estavam sendo, o pecado grave que eles estavam tendo, ferindo a aliança do Senhor, é porque eles estavam sendo infiéis ao seu Senhor. Ou seja, traindo ao seu Senhor. E como que eles estavam traindo ao seu Senhor? Cometendo atos abomináveis. E quais eram esses atos que eram considerados abomináveis? Eles estavam casando-se com mulheres e homens de outros povos. Este ato causa, quando fala abominação, está tratando de repulsa, de nojo. Então Deus estava sentindo nojo daquele povo por causa dos atos que eles estavam tendo. Ou seja, um povo que estava tendo filhos separados por Deus, casando com povos idólatras, com mulheres idólatras. Aí vocês podem falar: mas o que tem de mais? Ninguém manda no amor, né? Ninguém manda no sentimento. Ninguém manda no coração. Mas tem algo muito grave. Pois Deus separa, ele tem um povo que está sendo separado e tendo filhos para ser uma nação piedosa, como vimos no texto. Porém, ao se casarem com as mulheres e homens e dos outros povos, eles estão contaminando aquela nação com a idolatria, porque os costumes dos outros povos eram idolatrar outros deuses, os falsos deuses. Ele também já estava exortando o povo no decorrer da história com relação a esses atos. Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: alguns dos chefes vieram falar comigo dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas,
não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Ou seja, a liderança da igreja, daquele povo, ao invés de exortar e corrigir aquele povo, estava permitindo que essas coisas acontecessem. E a idolatria era o ponto principal, era o ponto central da falha desse povo. E os filhos de Judá, casando-se com essas mulheres destes povos, estariam contaminando o povo de Judá com as práticas deles também. Estariam sendo idólatras. E este ato dos filhos de Judá se casarem com as mulheres dos outros povos já havia sido exortado e questionado por Deus. Chegando ao ponto deles jurarem que não entregariam mais as suas filhas para se casarem com os homens desses povos, pois Deus abomina o casamento misto. E essa é uma expressão que nós ouvimos muito nos dias de hoje. Pessoas cristãs, homens e mulheres, casando com pessoas que não são cristãs. Isso é um casamento misto. E aí pode falar assim, não, mas ele casando com ela, ou ela casando com ele vai ser convertido por Deus. Por via de regra, aquele que é cristão e casa com um não cristão, acaba saindo da presença do Senhor e vai viver a vida de podridão que o mundo tem para oferecer. Por isso que nós prezamos e priorizamos muito a questão do ensino a se relacionar com pessoas cristãs, para que os casamentos sejam entre pessoas cristãs e assim sejam frutíferos, sejam constituídos por pessoas que amam ao Senhor e não por casa dividida. Como eu disse, Deus abomina o casamento misto, como nós podemos ver em Neemias, capítulo 13, versículo 25. E por que ele abomina? Porque Deus criou um povo para ser um só. E esse povo deve ser um só no próprio Deus, ou seja, para ser uma nação que o prazer e a alegria de suas vidas seja adorar o grande e o poderoso Deus. Mas Deus mostra que isso não ficaria impune. Toda essa ação, essa podridão que o povo de Judá estava fazendo, não ficaria impune. Porque Deus diz que os eliminaria, ou seja, em outras palavras, Ele iria remover, destruir todos que praticam essas abominações. Todos que praticam esses atos seriam eliminados, seriam destruídos. E Deus é enfático, pois Ele diz, seja quem for. Ou seja, não terá privilégios. O versículo termina falando que, mesmo que ele ofereça sacrifícios ao Senhor, será eliminado, será removido, será destruído, exterminado do meio do povo. Isso inclui até os líderes. Então, aqueles líderes que ficam fazendo aqueles trechos e colocam nas suas redes sociais falando aquelas palavras motivacionais, esses líderes que gostam de falar palavras que agradam o coração do homem, para que tenha o homem perto dele, as pessoas perto dele, e ele constitua uma igreja grande e numerosa, porém morta espiritualmente, cometendo todos os tipos de erros, todos os tipos de pecados que ferem a aliança do Senhor, esses líderes serão destruídos, retirados, removidos da presença de Deus, do meio do povo de Deus. Por quê? Essa é a punição que Deus trará sobre todos aqueles que não buscam estar na presença do Senhor. Essa é a punição que Deus trará sobre a vida daqueles que não guardam a aliança do Senhor, que não preservam a aliança do Senhor e nem ensinam o povo a preservar a aliança do Senhor. Portanto, a advertência de Malaquias revela a gravidade do pecado de Judá. E esse pecado é algo que também acontece em nossos dias. O povo de Judá desrespeitou a aliança do Senhor quando os filhos se casaram com mulheres idólatras, violando o propósito santo de Deus, realizando o casamento misto, ato que não era apenas uma decisão moral que tratava somente da pessoa, mas uma afronta espiritual a Deus que leva à idolatria e à impureza. Assim como nós, quando o pregador está na igreja pregando, sendo fiel e firme às Escrituras,
sendo fiel e firme aos princípios morais cristãos, e os outros estão simplesmente desatentos. Endurecem o coração e tampam os seus ouvidos para não ouvir o que Deus está dizendo por meio da palavra. Isso é uma afronta contra Deus. Se é para fazer isso, por que está na igreja então? Se é para ter essa conduta, esse tipo de comportamento, por que está vindo à igreja então? Não presta atenção no que o líder fala e depois critica ou julga o líder, falando que o líder falou algo que não devia, mas é porque não está atento às Escrituras, não está atento ao que está sendo ensinado na palavra. Por isso, Deus não tolera a infidelidade e anuncia juízo sobre todos os que praticam tais abominações. Sendo assim, essa exortação nos chama à fidelidade total, uma fidelidade verdadeira, uma fidelidade onde nossos corações estarão firmados na aliança do Senhor, vivendo como um povo separado para a sua glória. Quando nós não estamos voltados para o verdadeiro culto ao Senhor, quando nós não estamos com o nosso coração voltado para prestar culto ao Senhor, para ouvir as instruções do Senhor, para seguir as instruções do Senhor, nós estamos sendo infiéis. Estamos sendo infiéis ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido a nós, o Senhor tem nos ensinado por meio da sua palavra. E o que nos impede de sermos fiéis a Ele? Se Ele fala aqui na palavra dele que não deve haver o casamento misto, o porquê então iremos permitir o casamento misto? Se Deus está falando por meio da palavra dele que a infidelidade fere a sua aliança, o porquê que nós manteremos infiéis ao Senhor? Até mesmo porque isso não são palavras dos pastores e nem dos céus. Isso é a palavra de Deus. É a Bíblia, a palavra de Deus, sendo exposta. Devemos lembrar que nossa fidelidade não se resume em estar somente na igreja todos os domingos presencialmente. A nossa fidelidade não se resume a sentar numa cadeira e ficar folheando a Bíblia, ou ficar olhando para o teto e não prestar atenção na instrução do Senhor. A nossa fidelidade vai muito além do que isso. Portanto, meus irmãos, depois de compreendermos a gravidade do pecado de Judá, que é a quebra da aliança por meio dos casamentos mistos com os filhos dos povos idólatras, nós somos levados a olhar para além da falha humana. Devemos olhar para dentro de nós, vemos o quanto que nós ainda também somos falhos e infiéis ao Senhor, mas quando nós olhamos, nós também devemos olhar para alguém que cumpriu perfeitamente essa aliança, e ele ainda é o elo, ele é o agente, ele é a ponte, ele é a essência dessa aliança com Deus, entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Judá foi infiel, mas Deus não falhou no seu compromisso. Na verdade, Deus não falhou na sua fidelidade para com o seu povo. Cada um de nós somos povo de Deus, e cada um de nós cometemos atos de infidelidades para com Deus. Quando nós não oramos, quando nós não lemos as Escrituras, quando nós não vamos à igreja aos domingos, quando nós não entregamos o dízimo, quando nós não ofertamos, quando nós falamos mal do nosso irmão, quando nós falamos mal da nossa irmã, tudo o que nós fazemos contra as Escrituras, estamos ferindo a aliança com Deus. Porque nós estamos ouvindo e estamos aprendendo, mas infelizmente um coração egoísta nos impede de praticá-lo. Porque muitas vezes não quer aceitar o que Deus fala nas Escrituras, quer viver do jeito que acredita ser o ideal, ou quer que as pessoas façam aquilo que ela acredita ser ideal para ela, e não é isso. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é ler as Escrituras, adquiram instrução por meio dela, e vivam em fidelidade para comigo. Portanto, permaneçam firmes buscando guardar e preservar a aliança do Senhor, sendo fiel a ela. Se por acaso vocês falharem, e tenham certeza de uma coisa, vocês vão falhar. Todos nós iremos falhar em guardar a aliança do Senhor. Lembre-se que Jesus Cristo é o mediador fiel da aliança, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 8, versículo 6.
Quando falharem, se coloquem diante dele e peçam perdão. Não vivam divididos entre servir a Deus e servir ao mundo, ou servir ao seu coração. Viva em Cristo, pois ele veio para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Como nós podemos ver em João capítulo 11, versículo 52. Em Cristo não há mais separação. Em Cristo, todos os povos chamados por ele, transformados por ele, se tornam um. Como nós podemos ver em Efésios capítulo 2, versículo 14. Devemos preservar a unidade da igreja, amar os irmãos em Cristo, rejeitar toda forma de impureza espiritual. Rejeitar toda forma de impureza espiritual que nos afastam da comunhão com Deus, que nos impedem de ser o corpo de Cristo. Malaquias enunciou o casamento misto que levou o povo à idolatria e assim quebrou a aliança. Cristo é a nova aliança. Cristo, como eu disse, ele é o agente da aliança, ele é a nova aliança, ele é o elo dessa aliança. E não somente isso, mas é também o esposo da igreja. Ele se entregou para purificá-la, como nós podemos ver em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. E ele deseja que essa noiva seja pura e sem mácula. Portanto, como noiva de Cristo, nós somos chamados a rejeitar todo o ídolo moderno que nos levam a prazeres mundanos e assim viver em santidade, viver em fidelidade exclusiva ao nosso Deus. Meus irmãos, sejam fiéis. Sejam fiéis a Deus. Eu não estou aqui falando para vocês serem fiéis a mim. Eu sou simplesmente aquele que lê as Escrituras, expõe as Escrituras e passa os ensinos que constam nela. A fidelidade de vocês não é comigo. A fidelidade com vocês não é com pastores. A fidelidade de vocês não é com a liderança da igreja. A fidelidade de vocês é com Deus. Se a igreja é fiel ao Senhor, a igreja cresce. A igreja desenvolve. A igreja se fortalece. Mas quando a igreja não é fiel, o corpo de Cristo não é fiel ao seu Senhor, ela morre. Por isso, aqueles que são infiéis, busquem mudar o seu coração, busquem ser fiéis ao Senhor. Se há entre nós aqueles que buscam quebrar essa harmonia, que buscam quebrar essa unidade, que não são fiéis ao Senhor e ainda contaminam os outros, reveja os seus princípios, olhe para as Escrituras. Olhe para as Escrituras, reveja os seus princípios e entenda, ninguém tem que ser fiel um ao outro. Nós devemos ser fiel a Deus. Entendendo que sendo fiel a Deus, nós também conseguiremos ser fiéis uns para com os outros. A nossa fidelidade a Deus deve ser visível em todas as áreas das nossas vidas, principalmente no casamento e na igreja. Eu deixo uma pergunta para os irmãos. Vocês estão sendo fiéis ao Senhor? Vocês estão sendo fiéis ao Senhor? Ou será que a culpa é da liderança que não ensina sobre fidelidade? Ou será que a culpa é da liderança que não prega, ensinando sobre o amor de Cristo, sobre a fidelidade que o povo deve ter para com Deus? Aí a pergunta que eu deixo novamente é: a culpa é de quem? A culpa da infidelidade que nós temos hoje dentro da nossa igreja, dentro da igreja, é de quem? É da liderança ou é dos membros? A segunda forma que Judá fere a aliança do Senhor é sendo desleal um com os outros. E como que essa deslealdade é praticada? Muitas vezes por ataques pessoais, ataques mútuos. Em Judá, o povo era desleal à aliança do Senhor. Mas como que eles eram desleal à aliança do Senhor? É o que nós iremos ver dos versículos 13, no versículo 13, versículo 14, que o texto diz: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê?
porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Ao citar essas palavras, Malaquias continua tratando do pecado de Judá, mas agora de forma mais específica. Ele trata dos homens que estavam sendo infiéis às suas esposas, quebrando a aliança do casamento. Para melhor compreensão dos irmãos, os homens vinham até os sacerdotes, chorando e orando e oferecendo sacrifícios. Porém, Deus não aceitava. E por isso eles estavam perguntando qual era o motivo. E a resposta é óbvia e objetiva, porque eles estavam sendo desleais com as suas esposas. Sendo desleais com as mulheres a quais eles assumiram uma aliança desde a mocidade. Um exemplo, casalzinho de namorado novo na igreja, assume o compromisso de casar. Depois que casa, adultera. Isso é deslealdade. Porque não teve a capacidade nem de reconhecer que estava fraco espiritualmente e buscou aconselhamento com a liderança da igreja. Porque tem fica preso a filosofia de que ninguém precisa saber dos meus problemas e não quer compartilhar com a liderança da igreja para a igreja poder auxiliar. Ignorância pura, porque isso mata a família, mata o casamento, mata o relacionamento. E por que eles estavam sendo desleais com as suas esposas? Porque eles simplesmente não estavam mais sendo leais a Deus. A deslealdade do povo é considerada como algo que fere a aliança do Senhor. E por ela ser algo que fere a aliança do Senhor, aí você pode se perguntar, mas por que essa deslealdade? Porque o homem está adulterando contra a sua esposa. Ou o homem está traindo o seu irmão em Cristo, falando mal dele, ou até inventando mentiras dele. O problema é entre eles. Aonde que Deus entra nisso? Ele está ferindo a aliança do Senhor, porque ele ataca diretamente a Deus. Quando o homem trai a sua esposa, quando o homem age com deslealdade com a sua esposa, ele ataca diretamente a Deus, porque ele está atacando a instituição do Senhor. E que instituição que é essa? Que instituição que é essa? A família. A família. A família que começa no casamento. Veja, a ênfase do texto está no caráter sagrado do casamento. Porque Deus foi testemunha. Deus uniu aquelas pessoas. Deus uniu essas duas pessoas, essas duas almas, para serem uma só pessoa. Eles fizeram uma aliança diante do Senhor. Por que digo isto? Porque o texto diz que Deus é testemunha. E testemunha do quê? Da aliança matrimonial. Ou seja, Deus presenciou, validou aquela aliança feita entre o homem e a mulher. Entenda? Deus presenciou e validou a aliança feita entre homem e mulher. Pois quando um homem e uma mulher se casam diante de Deus, Deus é a testemunha do compromisso de fidelidade firmado por este casal. E a quebra desse compromisso é uma ofensa a quem presenciou. E muito mais além do que uma ofensa a quem presenciou, ela é uma ofensa para aquele também que abençoou. Está ofendendo não somente a Deus, porque Deus presenciou, mas também está ofendendo a Deus, porque Deus abençoou essa união. Nos dias de hoje, nos dias em que vivemos, o casamento é tratado como descartável. Principalmente pelos que não temem a Deus. Portanto, o texto nos lembra que Deus também está presente nas promessas matrimoniais e todos os votos que são feitos no ato do casamento. Estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, para sempre quero ser o seu par, entre muitos outros votos. Quando o homem adultera, ou a mulher adultera, porque no nosso contexto, o texto está tratando sobre a liderança do homem, mas nos dias de hoje, ambos cometem esse pecado. As mulheres não são coitadinhas, as mulheres também pecam.
Então, quando tanto o homem quanto a mulher quebram esses votos, eles estão quebrando a aliança matrimonial que fizeram diante do Senhor. Lembrem-se, não é uma promessa feita diante de testemunhas humanas que são corruptas, testemunhas que se corrompem, mas é feita diante de Deus, o ser que não muda em nada do que fala, do que faz. Ou seja, Deus é um ser incorruptível. Deus, ele é a testemunha da aliança do matrimônio. E ele também pode cobrar. As consequências vêm e virão quando acontece esses tipos de atos dentro do povo de Deus. A deslealdade vem acompanhada da infidelidade, que significa quebra, ou seja, o homem quebra a aliança com a mulher da sua mocidade, a mulher a qual ele assumiu ainda quando estava jovem. Ele trai a confiança dela, chegando ao ponto de abandoná-la. A infidelidade continua sendo um dos maiores ataques à família em nossos dias. E acontece por causa da falta de compromisso, seja do homem como da mulher. A negligência da responsabilidade do homem que resulta no abandono do lar. E não é esta vida que Deus requer de nós. Deus ele não requer uma vida matrimonial que seja quebrada. Ele requer que nós tenhamos uma vida matrimonial de fidelidade. Pois Ele nos chama para exercer uma fidelidade integral em nosso casamento. Ou seja, uma fidelidade de corpo, alma e espírito. Não é somente a mulher fazer a parte dela. Porque o homem, ele precisa fazer outras coisas. Não. No casamento, os dois têm a mesma função. As mesmas coisas que um deve fazer, o outro deve fazer. Portanto, o casamento não é algo criado por homens. Foi criado por Deus com o único propósito: refletir a comunhão entre Cristo e a igreja. Se o seu casamento é um casamento que está em depravação, em destruição, decadência, em declínio, assim também deve estar a sua vida na igreja. Assim também deve estar a sua vida na igreja. Nós devemos olhar para Deus, olhar para Cristo, enxergar Ele como um noivo da igreja, que é o que a Bíblia fala. Se nós enganamos e agimos de forma desleal entre nós mesmos, como o marido age com a esposa, e nós agimos dessa forma entre nós mesmos dentro da igreja, nós estamos traindo a Deus. Não estamos traindo somente uns aos outros, mas estamos traindo a Deus. Ou seja, Deus nos chama a honrar o Criador da aliança. Deus faz uma aliança com o homem. Isso que nós carregamos nos dedos é uma aliança que é feita entre o homem e a mulher. E ela não deve ser quebrada. Não devemos conduzir os nossos casamentos segundo os padrões mundanos, ou seja, segundo a cultura podre que vivemos, que hoje ela é recebida, tem o nome de cultura moderna. Cultura moderna, que corrompe todos os costumes. Onde as mulheres não querem ser submissas aos seus maridos, ao invés de serem auxiliadoras. Elas não querem mandar, elas querem mandar no casamento e tomarem as decisões no lugar dos maridos, inclusive muitas vezes passando por cima da autoridade deles. E maridos estão sendo fracos. Os maridos estão sendo frouxos e permitindo essa inversão de valores e papéis, porque não impõem a sua autoridade de líder do lar. Claro, uma autoridade que é exercida com mansidão e não com agressividade, mas uma autoridade que é exercida com mansidão de acordo com o que a Bíblia fala. Não autoridade agressiva, como a tal da cultura moderna incentiva a ser vivida, onde o homem, para impor os seus direitos, tem que usar a força, onde a mulher tem o direito de também usar a força contra o seu marido, agredir o marido verbalmente com palavras, agredir o marido fisicamente, assim como o marido também agride a esposa com palavras e também fisicamente. E tudo é normal. A tal da cultura moderna, tudo é normal. A cultura moderna corrompe os bons costumes e morais e destrói os lares. Os que seguem essa cultura e os seus princípios ferem a aliança matrimonial e, pior, ferem a aliança instituída por Deus com o homem, pois atacam a família, uma instituição criada
e abençoada por Deus. Por isso, Deus tem nojo e irá eliminar todos os que praticam essas abominações, porque Ele criou o casamento para unir pessoas de sexo opostos, com o objetivo de terem filhos que sejam piedosos para ser um só povo, por meio de um só Deus. E assim seja constituída uma nação fiel ao seu Senhor. Esse é o motivo pelo qual Deus odeia o divórcio, pois este ato quebra aquilo que foi feito para refletir fidelidade, amor e compromisso que sejam eternos. Essas coisas deixaram de ser vividas e praticadas pelo povo de Judá, e a responsabilidade por eles estarem deixando as suas responsabilidades de lado era da liderança, era dos sacerdotes. Pois os sacerdotes estavam, como nós vimos em cultos passados, sermões passados, eles estavam recebendo tudo quanto era tipo de oferta. Animais cegos, aleijados, comidas estragadas. Eles não estavam em si cuidando, ensinando e exortando, corrigindo e aplicando a disciplina. Por isso que o povo de Judá estava nesse declínio total. Por isso, é importante termos uma liderança firme e fiel à aliança do Senhor, pois ela preserva a aliança do Senhor cuidando, ensinando e ensinando o povo a cuidar da família que foi instituída por Deus. Portanto, Malaquias, o capítulo 2, versículos 13 a 16, mostra que a infidelidade conjugal é uma quebra da aliança do Senhor. Pois o casamento é uma instituição sagrada criada por Deus, a qual Ele mesmo é testemunha. Ao serem desleais às suas esposas, os homens de Judá estavam desprezando a aliança do Senhor. E por isso, suas ofertas não eram aceitas. A infidelidade é fruto da negligência espiritual e moral, e assim fere a estrutura da família e atinge diretamente a comunhão com Deus. Por isso, o profeta conclui com uma exortação clara e objetiva no versículo 16, ele diz, na segunda parte do versículo 16, ele diz: portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis, lembrando que Deus requer fidelidade integral no nosso casamento. E essa fidelidade integral do nosso casamento deve refletir a aliança de Cristo com a sua igreja. É assim que nós devemos preservar a aliança do Senhor. Portanto, sejam fiéis uns aos outros, ou seja, sejam leais uns para com os outros, preservando a aliança do Senhor. E também a aliança matrimonial a qual o Senhor é testemunha. Cobrem de seus líderes para que eles sejam fiéis no ensino, na exortação, na correção e no cuidado, pois assim a aliança do Senhor será preservada e vocês também aprenderão a preservar a ela. Não critiquem seus líderes quando eles estão exortando, corrigindo e ensinando dentro da palavra. Não critiquem os seus líderes quando as decisões são tomadas de acordo com a palavra. Pelo contrário, alegrem-se, porque eles estão sendo fiéis ao Senhor. Antes dos líderes ser fiéis aos membros da igreja, ele tem que ser fiel ao Senhor. E ele sendo fiel ao Senhor, ele leva a igreja a ser fiel a Deus. Sejam fiéis em seus matrimônios, pois o matrimônio ilustra a relação entre Cristo e a sua igreja. Marido e esposa são chamados a viver essa realidade em amor sacrificial e submissão mútua, como nós podemos ver em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Sejam fiéis, pois assim como Deus rejeitou as ofertas dos infiéis, Ele se agrada daqueles que honram a sua aliança e buscam preservar e manter seus lares firmados na fidelidade, pois assim a presença de Deus se manifesta. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Mas se houver alguém que foi infiel ou negligente a esta importante tarefa, saiba que para você também há graça da parte de Deus. Se você adulterou, enganando a sua esposa, sendo desleal com a sua esposa, ou desleal com a sua namorada, com a sua noiva, você foi desleal com Deus. Mas Deus também te dá graça. Pois em Jesus há restauração, ou seja, há perdão. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender.
e com isso você terá uma nova vida? Cristo cura lares e reconstrói relacionamentos com base na verdade e na graça. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11 e 1 João, capítulo 1, versículo 9. Líderes, preservem a aliança do Senhor, pois foi para isso que somos chamados. E como fazemos isso? Cuidando da igreja e ensinando o povo a zelar pelos seus lares. Uma liderança firme no Evangelho promove famílias fortes e fiéis ao seu Senhor. Como nós podemos ver em Tito, capítulo 1, versículo 6, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. No geral, para toda a igreja, busquemos ser firmes no cuidado e no zelo da aliança do Senhor, que é feito por meio de Jesus Cristo. Pois a igreja é chamada a viver contra a cultura corrompida do mundo, vivendo os princípios de Deus para o casamento. Maridos liderando com amor, esposas auxiliando com sabedoria, resultando em lares que glorificam a Deus. Oremos.